O ano de muita gente começa com a energia assim. Esse ano vai ser meu ano, esse ano é o ano. Esse ano eu vou tirar todas as minhas metas do papel. Tô sentindo que é esse o ano. Mas termina bem diferente. Eu jurei de pé junto em 2022 para 2023 que meu site ia estar bombando e eu ia estar enviando um montão de pacotes. Tô vendendo, mas não estou enviando um montão de pacotes por mês. Eu jurei de pé junto que em 2023 eu iria viajar sozinha. Não fui viajar, gente. Não viajei e a meta naufragou. O fim de ano pode acentuar angústias. Com a ausência da mãe, automaticamente deixa um Natal vazio. Então não é o momento de festejar Natal. Eu sinto assim, a coisa tá pesada. A pandemia mexeu muito com a gente, né, com nossos sentimentos, muitas perdas de familiares, então não tem como, né? Enquanto muita gente parece estar em festa, há quem precise encarar a solidão e lidar com o não cumprimento das metas, além de questões como desemprego, problemas familiares e o luto surgido ao longo do ano. Quando chega em dezembro, parece que você tem que fazer tudo porque vai acabar o mundo, né? Não vai acabar o mundo. Não precisa fazer tudo até o dia 31. Então não precisa ficar tão estressado assim. Tudo isso num mês que parece mais curto, com mais compromissos e acúmulo de tarefas. O pessoal não dá vez pra você passar. A senhora ficou nervosa? Bastante. Junta muita gente, eles querem tudo de uma vez só e daí acaba estressando a gente daí. O pessoal gritando pra todo lado, pegando o teu braço, te empurrando. É uma loucura, né? Um vendedor chama a gente, outro já chama outro, às vezes até brigam, querendo aprender a gente. A gente fica um pouco assim, estressado também. Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é Dezembrite, a angústia do fim de ano. Um episódio para entender o que é este fenômeno, quais são os sintomas e como lidar com o problema. Neste episódio, eu converso com o psiquiatra Arthur Danila, coordenador do Programa de Mudança de Hábito e Estilo de Vida do Instituto de Psiquiatria da USP. Segunda-feira, 18 de dezembro. Arthur, como é que a gente pode classificar a dezembrite? Eu sei que não existe um diagnóstico formal para ela, chamada por alguns de síndrome de fim de ano. Então eu queria te pedir para nos explicar que síndrome é essa. Dezembrite formalmente não é um diagnóstico médico. Não existe essa classificação diagnóstica de dezembrite ou síndrome do final do ano em nenhum manual diagnóstico e classificatório de doenças. Né? É muito mais uma forma da gente entender um fenômeno que acontece na nossa sociedade perto da virada de ano. Pode estar relacionado, sim, a em situações de desconforto que podem gerar a necessidade de busca por ajuda em saúde, né? Aí no caso principalmente em saúde mental. E aí podem, durante as avaliações médicas, se for algo que gere esse tipo de desconforto, ser feitos diagnósticos, aí sim, diagnósticos que tenham uma classificação já bem consolidada nesses manuais classificatórios, como a Classificação Internacional de Doenças, a famosa CID. Compras, metas de trabalho, problemas familiares, promessas não cumpridas. Tudo isso se acumula ao longo do ano e gera uma pilha de angústias que muita gente só vai notar que existe em dezembro. Um estudo realizado com 678 homens e mulheres de 25 a 55 anos revelou que o nível de estresse do brasileiro aumenta em 75% no mês de dezembro. Dezembrite não é um diagnóstico em si, é um fenômeno que a gente observa na população nessa virada de ano e que pode fazer com que as pessoas precisem ser vistas, ser cuidadas pelos sintomas que elas apresentam, pelo impacto que isso possa ter na qualidade de vida delas. Quais são os sintomas e quais os impactos que a dezembrite tem para a vida das pessoas? Bom, como não é uma doença que já tenha os seus critérios muito bem estabelecidos no manual de critérios diagnósticos, a gente vai entender que são fenômenos que possam ter uma certa variabilidade, tá? Agora, o que é muito comum das pessoas que relatem esse tipo de sintoma, sejam sintomas de ansiedade em relação a esse momento da virada de ano, né? Então, coisas relacionadas ao futuro, após a virada, como vai ser
o início do ano, quais vão ser as metas que vão ser trabalhadas no ano que vem, né? Então, existe essa ansiedade de performance relacionada ao ano que se aproxima. Tem também sintomas que podem remontar a desconfortos, culpa, ressentimento sobre situações que passaram ao longo do ano que se encerra. Então, as pessoas podem se ver chateadas, desgostosas, entristecidas, culpadas, se sentirem culpadas por coisas que aconteceram nesse ano e que elas, no momento que o ano se finaliza, é um momento de reflexão, inquestionavelmente, as pessoas acabam fazendo esse questionamento e podem se ressentir por esse passado. O psiquiatra diz que as pessoas desaprenderam a refletir, mas parar e pensar na vida é crucial. Olhar para as coisas boas que a pessoa produziu, que ela conseguiu contornar, e apreciar isso, né? E se permitir ter emoções positivas diante desses eventos positivos que certamente aconteceram. E também pode acontecer fenômenos relacionados ao dia a dia desse ritmo de final de ano, aquela coisa de que eu preciso encerrar o capítulo, né, deste ano, eu tenho um projeto que eu preciso entregar aí para poder sair de recesso, se eu for sair de recesso, né? Então eu preciso comprar presente, né, para as festas, para as festividades de final de ano. Então as pessoas ficam bastante comprometidas também com um estresse relacionado ao momento presente de finalizar, de concretizar aquilo que falta em termos de projeto para encerrar o ano. Muitos especialistas estudam essa síndrome e um deles é o médico neurologista e escritor Leandro Teles. As pessoas idealizam dezembro, acham que vão dar conta de absolutamente tudo. Agora, isso é uma armadilha, porque dezembro acaba sendo um mês bastante curto, as pessoas entram no multitarefa, e aí o sistema nervoso central, o cérebro, ele acaba entrando naquele sistema luta ou fuga, liberando mais hormônios do estresse, tendo mais dificuldade de gerenciar a serotonina, a adrenalina e a dopamina, e acabar gerando um pouco de frustração em pessoas mais sensíveis. Agora, eu queria te perguntar sobre um outro aspecto. Dados da OMS, da Organização Mundial da Saúde, Arthur, mostram que o Brasil tem a maior população ansiosa do mundo. Então, temos aqui no nosso país em torno de 9% das pessoas com ansiedade patológica. Então, eu quero saber de você o seguinte: dezembro é um mês ainda mais desafiador para psiquiatras e psicólogos? A procura, de alguma maneira, aumenta? A gente acaba vendo isso no nosso consultório. A chamada de pacientes, a procura por assistência costuma aumentar nesses dias que antecedem as festividades de final de ano. Então, sim, é um mês que, pelo menos do ponto de vista psiquiátrico e psicológico, aumenta-se a demanda e acaba sendo um grande desafio, né? Porque tem muitas pessoas que vêm com uma expectativa muito grande de que a gente consiga resolver coisas, às vezes, em um curto prazo de tempo, e na realidade, quando a gente vai falar de mente humana, a gente tem que entender que a mente humana é complexa e que os problemas, por serem complexos, costumam demorar, às vezes, um pouco de tempo para se resolver. Então, às vezes, é um pouco frustrante para a experiência da pessoa que procura ajuda meio que num desespero, entender que tem questões que vão precisar de tempo para serem resolvidas. Mas sim, respondendo rapidamente para você, a busca aumenta e o Brasil, infelizmente, é campeão disso mesmo, de ansiedade patológica. O Brasil é o país mais ansioso do mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. 18 milhões e 600 mil brasileiros convivem com algum tipo de transtorno assim. Uma pesquisa da Datafolha mostra que 1 em cada 3 brasileiros diz ter problemas com ansiedade, sono, alimentação. E isso já chegou aos consultórios médicos. Dados da Secretaria de Saúde de São Paulo mostram que os atendimentos para tratar a ansiedade e síndrome do pânico triplicaram entre 2019, antes da pandemia, e 2022. Lembrando que ansiedade é um fenômeno natural do ser humano. Todo mundo tem, e isso, inclusive, é muito importante para a nossa sobrevivência enquanto espécie. Né, o fato de a gente ficar com a butuca ligada, a gente ficar alerta com as coisas que podem colocar em risco a nossa sobrevivência e, portanto, ficamos ansiosos, ficamos preocupados em tomar decisões corretas, isso é um fenômeno evolutivamente que beneficiou a nossa espécie humana. A questão é, quando essa ansiedade ela ultrapassa um aspecto produtivo enquanto sobrevivência humana, ela passa a ter um impacto muito grande no dia a dia da pessoa, e acaba acarretando prejuízos aí no funcionamento, gerando um peso ali na experiência de vida da pessoa, prejudicando o sono, prejudicando a alimentação e tantas outras questões.
Interessante esse seu olhar sobre a ansiedade, né? Que até um determinado ponto é elementar para a nossa evolução, para o nosso desenvolvimento. Agora, tem um outro aspecto que eu queria aproveitar a tua presença aqui para te perguntar, é que muito desse momento, né, de fim de ano, ou pelo menos nesse período, as pessoas então refletem sobre o futuro e ficam remoendo o passado, como você mesmo disse. O quanto da nossa busca por felicidade ou por parecer feliz acaba contribuindo para essa ansiedade? Felicidade é um fenômeno que não pode se encerrar em si mesmo, né? Quer dizer, eu quero ser feliz. O que é ser feliz, né? Primeiro que vai ser um processo. A felicidade não é uma coisa estanque, né? Até há quem diga que felicidade é fugaz, a tristeza é mais pervasiva. Ela acompanha a gente muito mais vezes, muito mais tempo na vida do que a felicidade. Tristeza não tem fim. Felicidade, sim. Então, acho que a gente tem, de uma forma geral, na população, uma dificuldade de entender a felicidade no seu contexto mais amplo. Inclusive, encontrar o termo, inclusive, felicidade não é o termo que a gente usa na ciência, a gente usa o termo bem-estar, mas felicidade ou bem-estar, encontrar felicidade ou bem-estar mesmo em situações em que você não esteja tendo um grande prazer. A gente associa muito felicidade a ter prazer ou ter uma satisfação com a vida. Olhar para a vida e falar, estou satisfeito. Isso, obviamente, é uma das formas de a gente enxergar a felicidade, mas não é a única. Existe uma outra dimensão de bem-estar, que é o que a gente chama de bem-estar psicológico, que nos dá uma dimensão muito mais robusta do que seria, então, uma dimensão de felicidade que aguenta, inclusive, momentos de desafio, como, por exemplo, a gente enfrentou aí a pandemia e ter propósito ajuda a gente a enfrentar isso com maior afinco, né? A gente ter o senso de autonomia, de que a gente consegue operar alguns fatores da nossa vida, ainda que a gente consiga operar todos os fatores, a gente entender que a gente está dentro de uma linha do tempo em que a gente vai crescendo, a gente vai se desenvolvendo e a gente vai amadurecendo, ficando mais sábio. Isso tudo são formas da gente encontrar felicidade no caminho, que não necessariamente vai estar aí 100% do tempo com prazer, com aquela coisa muito hedônica, mas que sim vai estar relacionado a uma noção de crescimento pessoal, de florescimento humano, o que nos dá uma dimensão muito mais completa e complexa do que seria então felicidade. Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com o Arthur. Agora, a Desembrite, ela também deve estar, e essa é uma pergunta relacionada ao medo de ficar sozinho nesse período, confere? Com certeza. A gente vive uma pandemia de solidão. Inclusive, a palavra pandemia não é uma palavra colocada à toa. A OMS, inclusive, neste ano de 2023, anunciou uma grande campanha internacional de combate à solidão, porque entende que solidão é um fenômeno, além do que um fenômeno social, um fenômeno biológico. E os estudos mostram, Natuza, que a solidão impacta biologicamente, deteriorando o nosso corpo. Ela prejudica as nossas funções corporais. Ela deixa o nosso corpo mais estressado, porque o ser humano é um ser humano que é gregário, que ele gosta de estar em contato com as pessoas, ele precisa disso para ter um estado de bem-estar maior. Então, você estar em solidão deixa o corpo mais vulnerável a estar estressado do ponto de vista também biológico, com uma série de aspectos prejudiciais, aumento de nível de cortisol e, inclusive, redução da expectativa de vida, tá? Um dos maiores estudos relacionando longevidade humana, é um estudo conduzido em Harvard, que já tem mais de 85 anos de seguimento, um dos estudos mais longevos do mundo, mostra que ter relacionamentos saudáveis, pessoas que você possa contar, não precisa ser um grande amigo, aquele confidente, mas pessoas que você entenda que é uma rede de apoio que seja bem estruturada, isso ajuda na longevidade humana e dá a melhor satisfação com a vida. Então, falando também em felicidade e solidão, está relacionada a uma piora de presença de felicidade. E aí, nesta época do ano, é uma época bastante sensível. Para quem está sozinho, quem não tem muitos contatos, que
enfrenta esse momento sozinho, encontra, por contraste, vendo outras pessoas manifestando felicidade nas mídias sociais, o que, aliás, é um fenômeno que acaba agravando, né, isso muito. Essas pessoas sozinhas, elas se sentem mais retraídas, elas se sentem menos engajadas a enfrentar os desafios que a vida coloca para elas, então pode ser mais desafiador esse momento, porque é um momento que elas são confrontadas com uma realidade de que elas estão sozinhas e os outros estão celebrando com amigos, com as empresas que trabalham, etc. Pode ser bastante desafiador passar por essa época de maneira sozinha, solitária. Eu tenho certeza que sim. Agora, quais são os sintomas que devem acender a luz amarela, assim, devem soar a sirene de alerta? E quando buscar ajuda profissional? E aí não só nesse momento do ano, né, de uma maneira geral. Eu sempre digo, Natuza, que a melhor conduta que alguém pode fazer para si mesmo, quando percebe que tem alguma coisa meio estranha, meio errada, é procurar ajuda. Porque quando a gente procura ajuda, a gente se permite ser cuidado e a gente tem um olhar externo, né? É igual a quando a gente está dirigindo um carro e a gente tem o nosso espelho retrovisor, que serve para nos dar a dimensão do nosso entorno, mas sempre tem aquele ponto cego, né? Então, quem está olhando de fora consegue olhar melhor esse ponto cego que a gente às vezes não consegue enxergar em nós mesmos. Então, sinais de alerta que são muito importantes seriam se você percebe uma mudança de padrão de comportamento, uma mudança que, nesse funcionamento novo, impacta a qualidade de vida, a sensação de tranquilidade, de segurança, né? Então, alterações como uma piora da ansiedade, uma alteração no padrão de sono, uma alteração no padrão alimentar, então sono tanto para mais quanto para menos, no caso insônia ou hipersonia. Para alimentação, mesma coisa, descontar nos alimentos ou não ter fome e eventualmente acabar emagrecendo. Alterações na libido, alteração na prática de atividade física, né? Tudo que for possível perceber que houve uma mudança de padrão deve ser um sinal de alerta para que as pessoas procurem ajuda. Menos vontade de querer conversar, menos vontade de querer se entrosar, de querer participar dessas celebrações de final de ano, que são, né, são convites importantes de convívio. Isso tudo deve ser visto como um sinal de alerta. Obviamente, também sintomas até mais graves, como a tristeza pervasiva, aquela tristeza que não melhora, né, e que fica mais ao longo do dia inteiro, falta de prazer em coisas que antes eram prazerosas, um funcionamento de muita preocupação, que a pessoa não consegue relaxar. E quais são as alternativas de tratamento? E aqui eu queria muito que você explicasse tanto para os casos mais graves quanto para os casos mais leves. Desde os casos mais leves, e aí aqui eu falaria, então, um aumento de expectativa em relação ao futuro, de uma maneira que a pessoa não consegue nem finalizar o que ela está fazendo, porque ela está já pensando no ano que vem, ou uma angústia por alguma coisa pontual que não deu certo nesse ano, ter a possibilidade de dialogar com alguém, e idealmente seria bom que fosse alguém técnico, né? Seja um terapeuta, um psicólogo, ou até, em casos mais graves, um psiquiatra, mas se não, se na pior das hipóteses não puder, pelo menos um amigo para dividir, isso já seria muito bom. Adotar hábitos saudáveis, e isso é fundamental em qualquer grau de gravidade. Então, atividade física é uma das coisas que mais ajuda em saúde mental, que mais tem literatura científica dando muito suporte, e não precisa ser uma atividade física muito intensiva, não. Pode ser uma caminhada, subir escada, tudo que movimente o corpo, qualquer movimento já conta favoravelmente. Fomos saber como a ansiedade pode fazer mal para o coração. O professor Carlos Serrano, do INCOR, explica que a ansiedade afeta o coração quando são frequentes a taquicardia e a alteração da pressão arterial. Esses dois efeitos, a taquicardia e aumento da pressão, é que dá uma sobrecarga para o coração e as artérias. A pessoa que tem o hábito de fazer exercício, geralmente tem uma atividade social presente, é uma pessoa que se preocupa com sua saúde. A atividade física é uma solução de bom impacto. Eu falo assim que o mínimo é andar. Alimentação, né? Então, se permitir se nutrir de alimentos saudáveis, com uma boa frequência de frutas, de verduras, de legumes,
com alimentos mais integrais, menos industrializados, menos refinados. Isso tudo pode ajudar ao corpo se nutrir de alimentos saudáveis que vão, em última análise, nutrir também a alma, né? A gente vai se sentindo melhor conforme a gente se alimenta de maneira melhor. Manter um sono de pelo menos 7 a 9 horas, isso é muito importante para que a gente consiga restaurar o nosso cérebro para um funcionamento melhor no dia seguinte. E, obviamente, outras estratégias que são muito importantes, como a própria estratégia de manejo do estresse. Estresse que até certo ponto é importante, né, que nos ajuda também a ficar alertas aí às questões que possam minar a nossa sobrevivência, mas que, se a gente não sabe manejar direito, esse estresse pode se avolumar e pode acabar sendo um estresse patológico. Então, algumas técnicas de manejo de estresse são muito validadas, como a prática de meditação, e aí hoje em dia a gente tem isso muito facilmente acessível por aplicativos que têm condutas que são acessíveis gratuitamente. Você pode fazer técnicas de relaxamento por meio da respiração, de relaxamento corporal, e tantas outras práticas mente e corpo, como yoga, pilates. Enfim, tem muitas soluções que estão disponíveis para que as pessoas possam se cuidar e também, quando é necessário, pedir ajuda e serem cuidadas. Para os casos mais graves, talvez seja necessário algum tipo de abordagem medicamentosa, se essa desembrite, como fenômeno que fez a pessoa procurar ajuda, na realidade se encaixe num padrão que aí seja assim de um diagnóstico psiquiátrico, como uma síndrome depressiva ou como um transtorno de ansiedade patológica. Aí sim, por essa condição que eventualmente possa ser diagnosticada, a pessoa pode precisar de algum apoio psiquiátrico, até medicamentoso. Mas, de qualquer jeito, mudança de hábito é o que ajuda muito em todos os casos. Arthur, foi um prazer conversar com você. Muito obrigada por dispor do seu tempo para falar aqui com o assunto. Eu que agradeço, Natuza. Espero que os ouvintes tenham aproveitado essa oportunidade e não deixem de procurar ajuda se necessário. Essa é sempre a melhor solução em todos os casos. Este episódio usou um áudio da TV Cultura. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Luiz Felipe Silva, Gabriel de Campos, Tiago Kazuroski. Neste episódio colaboraram também Carol Lorenzetti e Ellen Menezes. Eu sou Natuza Neri e fico por aqui. Até o próximo assunto.